Você já parou para pensar como seria se a gente unisse lançamento vertical e queda livre em um mesmo exercício? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vem comigo! Então, pessoal, um exercício agora que combina lançamento vertical e queda livre. É o caso do exercício que um corpo é lançado para cima, chega num determinado ponto e cai, tá? A gente está analisando agora o movimento por completo. A gente vai ter um movimento de lançamento vertical, que é a subida, e um lançamento de movimento para baixo, que é a nossa queda livre, tá bom? As mesmas fórmulas podem ser utilizadas aqui. O exercício que eu trouxe é da UFPE e diz o seguinte: uma pedra é lançada para cima a partir do topo de um edifício de 60 metros, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo em metros por segundo. Pessoal, os exercícios mais simples de lançamento vertical com queda livre é um corpo que sai do chão, sobe e depois desce até o chão. Nesse caso, tá? Nesse caso, o movimento, a velocidade inicial, a velocidade que ele é lançado, é igual à velocidade que ele atinge o solo na queda, tá? Só que aqui a gente tem um caso peculiar. A gente tem um prédio que a altura dele é de 60 metros, tá? E a pedra é lançada daqui para cima, tá? Com velocidade inicial de 20 metros por segundo, certo? E aí ela vai subir, atingir uma certa altura, uma nova altura aqui, e a partir dessa altura é que ela vai cair para baixo até atingir aqui o solo com uma determinada velocidade. Então perceba o seguinte, a gente tem dois movimentos para analisar: o de subida e depois o de descida, e ele vai descer abaixo do ponto de partida, tá bom? Então por isso que fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá, o movimento de subida, ele é um lançamento vertical, o movimento de descida é a queda livre. Se a gente quer a velocidade, tá? Que ela atinge o solo, eu quero a velocidade final do meu movimento de queda livre. Para isso, eu preciso saber qual que é a altura que ela sai. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, uma parte dessa altura é a altura do prédio, a outra parte é a altura que o movimento vertical vai elevar ela. Então, o primeiro passo é descobrir qual que é essa altura, que eu vou chamar de altura 1, tá? Para depois, tendo em mãos a altura 2, a gente conseguir descobrir a velocidade que ela vai atingir o solo. Então vamos lá, se você não lembra, eu vou escrever aqui de novo. Nesse caso, eu vou usar Torricelli. V quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Lembrando que esse delta S é apenas essa altura aqui, tá? Até atingir o ponto máximo, beleza? Bom, no lançamento vertical, a gente tem que a velocidade final, que é a velocidade que ele atinge a altura máxima, é igual a 0, tá bom? A velocidade inicial eu tenho, que é 20 metros por segundo. Então, isso aqui fica 20 ao quadrado. Lembrando que a gravidade está para baixo, certinho? Então, no movimento que sobe, como a aceleração da gravidade está para baixo, ela vai ter módulo negativo, vai ter valor negativo. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura 1. É a altura que eu quero descobrir desse movimento aqui, tá bom? Então, fica muito simples. Eu vou passar esse menos 2 vezes 10 vezes H1 para o outro lado. 2 vezes 10 dá 20. Passando para o outro lado, como ele era negativo, fica positivo. 20 H1 vai ser igual a 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400 e eu vou passar o 20 daqui para o outro lado. Então, H1 vai ser igual a 400 dividido por 20. Então, isso aqui é igual a 20 metros. Ou seja, ele partiu de um ponto que estava a 60 metros de altura e subiu mais 20. Quanto que é a altura que agora o movimento de queda livre vai ter, que é o nosso H2? Isso aqui vai ser igual a 80
metros, tá? Então, eu tenho uma queda livre de um corpo a 80 metros do solo. Agora, fica muito fácil. Problema de queda livre. Se você não lembra daquelas regrinhas que a gente fez, utiliza as fórmulas do MRUV igual eu fiz aqui. Mas se você lembra, tem uma fórmula que é muito fácil para velocidade final, velocidade máxima na queda livre, que fala que V é igual a raiz de 2GH. A gente deduziu essa fórmula na aula de queda livre, tá bom? Bom, então vamos lá. Velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade nesse caso, ó, queda livre está para baixo, gravidade está para baixo, então ela assume um valor positivo. 2 vezes 10 vezes a altura, que a gente descobriu que é 80, tá bom? 80 vezes 10 é igual a 800. 800 vezes 2 é igual a 1.600. Então, eu tenho uma velocidade igual a raiz de 1.600. E a raiz de 1.600 é exata e vale 40 metros por segundo, tá bom? Então, a velocidade que ele atinge o solo, 40 metros por segundo. Não tem dificuldade, basta a gente dividir o nosso movimento em dois. Um, que é o lançamento vertical, usa as peculiaridades dele. O outro, a queda livre, usa as peculiaridades dela. Na próxima aula, agora a gente vai ver o lançamento horizontal. Ele trabalha com a composição de movimentos e eu preciso que você preste muita atenção. Eu te vejo lá.